Olá, pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Já estamos na lição de terça-feira. Estamos aprendendo qual deve ser a atitude de um cristão, como ele deve ser. Se ele deve ser igual uma geladeira, bem frio, ou se ele deve ser bem quente, ou se ele deve ser morno. Em Apocalipse capítulo 3, verso 15, diz assim: Conheça suas obras e sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Então o Senhor, nosso Deus, Ele quer nos ensinar através da lição dessa semana qual deve ser o seu espírito, como você deve ser. Você já ficou doente de um jeito que não conseguia segurar no estômago algum alimento? Tudo que você tentasse comer ou beber, você vomitava. Até a água fazia você se sentir enjoado e você vomitava também a água. É a sensação de estar tão doente. Deve ser horrível, não é? Agora você pode entender como Jesus se sente com os cristãos divididos e mornos que o servem. Essa parte dos divididos quer dizer o quê? Cristãos que estão na igreja, mas sentem vontade de estar no mundo. Eles não estão felizes servindo a Jesus. Cristãos mornos, orgulhosos, hipócritas, fofoqueiros, enganadores, egoístas, que não têm interesse no estudo da Bíblia e não gostam de ajudar os outros, deixam Cristo doente ao ponto de vomitar. E quando a gente vomita é ruim. Para vocês entenderem como a lição, ela é bem específica, ela é bem objetiva. Então aqui mostra como que o nosso Deus se sente quando alguém age dessa maneira. Ele fica muito mal, ele fica enjoado. E a vontade dele é o quê? Vomitar essa pessoa. Em que sentido? Ou seja, dizer aquelas palavras que ele não quer dizer. Apartai-vos de mim, não vos conheço, nunca vi vocês. Então, quando o cristão, ele não muda, ele quer permanecer morno ou frio, mais para frente na lição nós vamos aprender que Deus ele vai chegar nessa conclusão de vomitar para sempre, né? E esquecer que aquela pessoa existe, né? Ou esquecer que aquela pessoa um dia adorou a ele, um dia foi para a igreja, porque tudo que ela fez foi o quê? Em falsidade, na hipocrisia, tá bom? Então o nosso Deus, ele fica tão triste, ele fica tão mal quando um cristão age dessa maneira, que ele sente o quê? É como se a comida fizesse mal e não para no estômago. Tá certo? Hora de pesquisar. O que acontecerá com todos os cristãos mornos que não se esquentarem rapidamente? O que acontecerá com eles? Eles perderão a salvação. Isso é um ponto indiscutível. Não vos conheço, diz Jesus, quando a porta da graça se fechar. Aqueles cristãos mornos ou frios que falaram assim, nossa, eu devia ter sido diferente, eu devia ser um cristão fervente, né? Que chega a fazer bolhas de tão quente, mas não fui. Será que ainda dá tempo? Não, a porta da graça já fechou e Jesus vai falar assim, não vos conheço, tchau. Não vos conheço mais. Isso será muito triste, pequenos pesquisadores. Olha só, quando o anjo vingador passar pela terra, Cristo não pode dizer sobre os cristãos mortos, não os toque, engravei-os nas palmas das minhas mãos. Não, desses indiferentes ele diz, eu os vomitarei da minha boca, eles me fazem mal. Olha só, pequenos pesquisadores, esse comentário inspirado aqui. É muito sério isso. Quando nós lemos a palavra de Deus, muitas vezes nós levamos na brincadeira, né? Mas Jesus disse o quê? Eu vou mostrar para vocês que vocês devem entender o que eu digo, devem entender o que eu sinto, devem entender qual é a realidade espiritual desse mundo, qual é a realidade espiritual de vocês. Vocês não podem levar as coisas na brincadeira. Tá bom? Então Jesus é muito justo, muito sério quando ele fala sobre essas questões. Número 2. O que Jesus não pode fazer pelos pequenos pesquisadores mornos que leem a Bíblia só para encontrar defeitos nos outros, ao invés de em si mesmos? Complete a frase. Então Cristo não pode interceder. Então, se você é uma pessoa corrupta, se você é uma pessoa egoísta, se você rouba, né? Se você é fofoqueiro, se você é orgulhoso, hipócrita, então Jesus não vai interceder por você. E aí vai ser o quê? Triste demais, porque é com isso que você vai perder a sua salvação. Se você não se humilhar perante Jesus, não mostrar para ele que você não quer mais ser um cristão morno, não quer ser um cristão dividido, você quer ser um cristão quente, de verdade, por inteiro, tá? Então vocês vão preencher aqui, interceder.
Número 3. Como um pequeno pesquisador quente trata a Bíblia em comparação com um pequeno pesquisador morno? Então, o pesquisador crente, ele trata a Bíblia de que maneira? Com alegria e felicidade. E o cristão morno, ele trata a Bíblia como? Com o quê? Com egoísmo, com hipocrisia. Pega a Bíblia e fala assim, não, muito difícil entender o que está escrito aqui. Deixa lá a Bíblia toda empoeirada, ou risca toda a Bíblia, faz desenhos, cola a figurinha. Então, olha a diferença. Cristão morno tratando a Bíblia. Cola figurinhas, escreve na Bíblia, joga a Bíblia no chão, deixa o irmãozinho rasgar. Cristão quente, cristão que ferve, que borbulha. Trata a Bíblia como seu bem mais precioso. Qual desses tipos, qual dessas duas classes você pertence, hein? Eu quero que você pense aí e responda, tá bom? O estudo da palavra encontra-se debruçado sobre uma fonte de água viva. Seu serviço a Deus precisa ser muito diferente da experiência religiosa morna, sem vida e sem emoção que muitos crentes apresentam. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, né, pequenos pesquisadores, que não sejamos cristãos mornos, que a nossa vida tenha emoção, né? Que a nossa vida seja alegre. Então é isso que o nosso Deus quer e Ele deseja para todos nós. E para refletir, estou fazendo tudo ao meu alcance para me tornar um pequeno pesquisador quente para Deus? Estou fazendo isso? Então aqui mais uma reflexão que você pode pensar e anotar aqui do lado, tá bom? Então nós chegamos ao final da lição de terça-feira. Aquele abraço bem apertado para você. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.